A paz do Senhor, queridos. Sejam bem-vindos a mais uma lição da nossa classe de pré-adolescentes. Que Deus nos conceda uma lição abençoada, né? Vamos participar, vamos prestar atenção e aproveitar cada momentinho dessa lição para aprender mais com Jesus. E a lição de hoje é a de número 10. Jesus lava os pés dos discípulos. Glória a Deus. Mas antes vamos orar. Amado Jesus, eu te louvo e te agradeço pelo privilégio de poder compartilhar mais um pouco da tua santa e gloriosa palavra. Continue nos abençoando este trabalho, Senhor, que alcance os corações e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. A lição de hoje encontra-se no Evangelho de João, capítulo 13, versículos do 1 ao 17. A Bíblia diz: continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Está escrito em Hebreus, capítulo 13, versículo 1. Glória a Deus. A lição de hoje vai nos ensinar, vai falar de um grande ensinamento que o próprio Jesus deixou para os seus discípulos e para nós hoje. Ela vem falando de um ato que Jesus praticou e que naquele momento assustou um pouco seus discípulos, Mas que até hoje esse ato que ele praticou serve de lição para nós, glória a Deus, quando ele lavou os pés dos seus discípulos, glória a Jesus. E a lição começa assim: pouco tempo depois que Jesus ressuscitou a Lázaro, ele se dirigiu para Jerusalém. Em sua entrada na cidade, sentado sobre um jumentinho, ele foi aclamado. Assim se cumpriu mais uma profecia a respeito da sua vida. Em Jerusalém, um dia antes da comemoração da Páscoa, Jesus se reuniu com seus discípulos e fez algo que surpreendeu a todos. Glória a Deus. Foi algo que Jesus fez que foi assim inesperado, Porque ele, como mestre, vocês vão entender, então ele não era próprio de um mestre fazer o que ele fez. O mestre dá o exemplo. Praticamente todas as viagens que as pessoas faziam eram a pé. Não existiam meios de transporte como hoje. As pessoas caminhavam muito por muitas estradas de terra, usando sandálias, de maneira que havia o hábito de tirar as sandálias e limpar os pés para entrar em casa. Então a lição vem dizendo o quê? Que antigamente, não como hoje, as pessoas andavam a pé. Hoje é comum de alguém, quando chega na nossa casa, a gente servir o quê? Um copo com água, Alguma coisa para se refrescar. Mas antigamente não. O que era que se oferecia? Água para lavar os pés. Glória a Jesus. Por quê? Devido à viagem cansativa e com certeza a pessoa chegava empoeirada, Então, para poder entrar numa casa, as pessoas tinham o costume de limpar os pés. Glória a Jesus. E na Palestina, quando o visitante chegava, o anfitrião o honrava lavando os pés, oferecendo óleo para os seus cabelos e às vezes até mesmo uma roupa limpa. Este serviço poderia ser feito pelo anfitrião, se o visitante fosse muito importante, mas geralmente era feito pelas mulheres ou pelo servo menos importante. Então, a lição vem dizendo o quê? Que quando era uma pessoa importante, o anfitrião poderia até fazer isso. Mas quando era qualquer pessoa, uma pessoa comum, quem era responsável por essa lavagem, essa limpeza dos pés, eram as mulheres ou então aquele servo menos importante. As famílias mais ricas tinham escravos para lavar os pés das pessoas. Glória a Deus, olha que interessante, Como é diferente de hoje. Jesus se reuniu com todos os seus discípulos de forma inesperada. Ele tirou sua capa, pegou a bacia, a toalha e começou a lavar os pés dos 12. Com esse ato, Jesus ensinou grandes lições.
a primeira lição que Jesus quis ensinar para os seus discípulos e que ensina para nós hoje também, que as posições não são importantes. Glória a Jesus. Aqui nesse mundo é diferente, né? Tem mais valor aquele que tem uma posição melhor, mas para o reino de Deus, para Jesus, não era assim, né? Foi isso que ele veio ensinar e até hoje para o reino de Deus não é assim. Glória a Jesus. Os discípulos de Jesus nasceram e cresceram em uma sociedade que valorizava as posições. E quem era que tinha posição importante naquele tempo, naquela época de Jesus? Eram os cobradores de impostos, eram as pessoas que trabalhavam, que tinham um cargo militar, glória a Jesus, né, que trabalhava para o quê? Para Roma. Então essas pessoas eram consideradas muito importantes, glória a Jesus. E também os sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, eles valorizavam e protegiam as suas posições, né? Então essas pessoas de posição, para elas tinham uma posição, um cargo muito importante, mas Jesus veio ensinar algo totalmente diferente, que isso não é importante no reino de Deus. Pelo contrário, nós vamos ver aqui o que é importante no reino de Deus. Glória a Jesus. E nesta conversa, Jesus ensinou claramente que seus discípulos não poderiam seguir os mesmos padrões da sociedade. Ele disse: mas entre vocês não pode ser assim. Glória a Deus. Pelo contrário, quem quiser ser o importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Você pode conferir essa passagem em Mateus capítulo 20, versículos do 26 ao 28. Então, para o reino de Deus, não é a posição, não é o cargo que ocupa que é importante, mas sim o servir. Ele diz o quê? Que aquele que quiser ser o maior, que ser o maior no reino de Deus, que ele seja o servidor, que ele sirva, né? Sirva melhor, sirva bem, porque no reino de Deus não vai haver glória a Deus, é posição, porque para Deus não existe maior nem menor, somos todos iguais, glória a Jesus. Outra lição importante que Jesus quis ensinar com esse ato de lavar os pés dos seus discípulos foi que um líder pode e deve servir. Glória a Deus. Por quê? Porque o líder, ele nada mais é aquele que está pronto a servir. Se o líder tiver um pensamento diferente, se ele pensa que a sua posição é digna dele ficar só olhando, né, só liderando, então ele não está apto para servir, para ser um líder, mas sim aquele que bota a mão no arado junto com seus liderados, que está ali para servir melhor. Então foi uma lição que Jesus também ensinou, que o líder, ele deve estar pronto para servir. E a outra lição que Jesus quis nos ensinar foi: servir não é humilhante, de forma nenhuma. A gente, quando está servindo, tanto na obra como quando a gente trabalha, quando a gente faz alguma coisa, a gente se sente o quê? A gente se sente bem, a gente se sente útil, glória a Jesus. E de forma nenhuma, independente de qualquer trabalho, independente de qualquer posição, de qualquer cargo que você esteja ocupando, não é de forma nenhuma humilhante. O próprio Jesus, o Filho de Deus, quando estava aqui como homem, ele deu esse exemplo, né? Ele estava pronto para servir as pessoas por onde ele passava. Tudo o que ele fazia é para atender as pessoas, e nesse ato aqui ele mostra que de forma nenhuma, em nenhum momento isso mostra humilhação, pelo contrário, né? Ele estava mostrando o quê? Que um líder ele deve estar preparado para tudo e para servir os seus liderados muito bem, glória a Jesus. Lavar os pés dos convidados era considerado um trabalho desprezível na época de Jesus.
Mas Jesus, com a sua atitude, demonstrou quanto um trabalho, mesmo simples, é honroso para Deus. No reino de Deus, não é considerado maior aquele que é servido, e sim aquele que serve. Jesus deu exemplo aos seus discípulos para que eles fizessem o mesmo com as demais pessoas. E este grande exemplo fica para nós hoje também. Glória a Jesus, né? Certamente foi um momento muito singular para os discípulos. Quando Jesus se aproximou de Pedro, ele se recusou a permitir que o mestre lavasse os seus pés, pois estava consternado em ver o seu Senhor de joelhos com uma bacia nas mãos. Glória a Deus. Pedro, naquela hora, ele não queria nem aceitar que o mestre, que o seu Senhor, agora estivesse ali ajoelhado diante dele para lavar os seus pés, né? Aí foi quando Jesus falou para Pedro: se você não deixar eu lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. E Pedro, ali naquele momento, ele respondeu: então não lave só os meus pés, mas o meu corpo inteiro, o meu corpo todo. Glória a Jesus. E Jesus falou que não seria necessário, porque ele já estava limpo. Glória a Deus. Aqui, quando Jesus falou para ele que ele já estava limpo, ele estava falando mais uma verdade espiritual. Ele estava falando que espiritualmente ele já estava limpo por causa de quê? Da palavra de Deus, né? Glória a Deus. Neste momento, Jesus está mais uma vez falando verdades de maneira figurada, quando afirmou que 11 dos seus discípulos já estavam limpos. Ele se referia ao processo de santificação que eles passaram durante os 3 anos que andaram com Jesus, com exceção daquele que o traiu. Os discípulos já estavam limpos em seu caráter e essa purificação não foi feita por água, mas pela palavra. Glória a Jesus. Aí aqui diz o valor do servo. O próprio Deus, ao ajoelhar-se e servir, é a maior prova que podemos ter de que Deus honra o serviço. Na Bíblia temos vários exemplos de pessoas que eram servas, que faziam trabalhos simples, que eram desprezadas por muito, mas que foram escolhidas por Deus. E nós vamos ver o exemplo de José. José, que foi o que? Vendido por seus irmãos como escravo para o Egito. Chegou lá, aquele jovem sofreu muito, foi muito humilhado, trabalhou como escravo, foi preso, né? Muita coisa aconteceu na vida daquele jovem, mas ele não esqueceu em nenhum momento e nem perdeu a confiança no Deus que os seus pais tinham ensinado para ele, né? A fé que os seus pais tinham transmitido para ele. Glória a Jesus. E por fim, aquele que foi vendido como escravo, que chegou como escravo no Egito, ele se tornou o quê? Governador. Glória a Jesus. Então Deus honrou, né? Por tudo que ele passou, foi necessário, glória a Jesus, mas por fim Deus honrou. Outro exemplo é de Josué, né? Que era escravo também no Egito, se chamava Oséias. Ele foi liberto junto com o povo judeu, tornou-se servo de Moisés e seu aprendiz. E Deus o escolheu para suceder seu líder. Através da liderança de Josué, o povo de Israel conquistou a terra prometida. Então também Josué, que também foi escravo, né, ali no Egito, mas que quando saiu ele se tornou um aprendiz de quê? De Moisés. Ele aprendeu muito daquele seu líder e quando Deus quis levar Moisés, né, o que foi que aconteceu? Josué ficou como seu sucessor e através desse homem de Deus, Josué, o povo conquistou a terra prometida. Glória a Jesus. E outro exemplo, Davi. Quem era Davi? Um pastor de ovelhas. Cuidava das ovelhinhas do seu pai, sempre estava ali trabalhando, disposto a proteger, né? Até correr risco de morte para cuidar das ovelhinhas do seu pai. E no fim, né? E por fim se tornou o quê? O rei de Israel.
Glória a Jesus. Então são grandes exemplos de quê? Que Deus valoriza o trabalho, que não há trabalho humilhante para o ser humano, não, de forma nenhuma, nem secular e muito menos no reino de Deus, na obra do Senhor. Ainda que você ache que o trabalho que você faz é mínimo, é pouco, ou até pense que não tem valor, mas para Deus tem grande valor. Por quê? Porque Ele se agrada daquele que trabalha, e principalmente quando se faz com amor. Então, se você já faz algo na obra do Senhor, se dedique mais e mais, porque no tempo certo o Senhor vai te honrar. Amém? Essa foi a lição de hoje, né? Um grande exemplo de Jesus, glória a Deus, começou com o Mestre e Senhor, né? Que lavou os pés dos seus discípulos, e esse exemplo fica para nós também. E terminando com os exemplos dos seus servos na Bíblia Sagrada. E com certeza, se você for ler mais a palavra de Deus, você vai encontrar homens e mulheres de Deus ali que foram honrados por seu trabalho. Amém? Que Deus nos conceda uma semana abençoada debaixo da graça do Senhor.